novamente o Flamengo perde. E o detalhe, o Flamengo não depende mais só dele. Ele não depende mais só dele para se classificar na Libertadores. Provavelmente vai depender de 2 vitórias, mas na matemática ele não depende só dele. E eu vou explicar por quê. É mais uma péssima noite que nos é proporcionada por esse canastrão de novela mexicana chamado Adenor Bate, o Tite. Que trabalho medíocre. Que trabalho ridículo. Como esse treinador já pôde ser considerado um dia o melhor do Brasil. E naquela época ele era. Que a partir do momento que o Gerson voltou para o time, o Flamengo deu uma desandada. E olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu não acho nenhum absurdo, não. Inferior ao Flamengo. Sim. Claro. Vamos supor que o Bolívar perca amanhã para o Milionários. Vamos supor que o Flamengo consiga vencer o Bolívar. Ainda assim, na última rodada, ele vai jogar em casa contra esse Palestino, que ele já goleou por 4-0. E se vencer, o Flamengo não alcança o Bolívar. Salve, salve, nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, fazendo um resumo aí, o que a mídia esportiva falou sobre essa derrota vexatória do Flamengo aí para o Palestino de 1-0. O Flamengo se complica gigantescamente nesse grupo que teoricamente era fácil, é fácil, só que o Flamengo parece que está fazendo um esforço gigantesco para não se classificar ou até ir ficar na Sul-Americana, né? Então o Flamengo corre esse risco. Os 2 próximos jogos em casa vai ser vida ou morte, ou só vida e vida, ou morte e morte, porque o que o Tite aparentemente está tentando passar para os jogadores não conseguem corresponder dentro de campo, né? E o Carioca foi uma ilusão completa para o torcedor do Flamengo e para a mídia esportiva também, né? Que o que o Carioca fez na imaginação do rubro-negro foi de machucar a alma, filho, porque a ilusão foi tão grande que a gente achava que o Flamengo ia jogar bem, porra, melhor defesa, o ataque fazendo gols pra caramba, e agora chegou Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, o Flamengo leva gol de todo jeito, o Flamengo não apresenta, o Flamengo regride a cada jogo, né? Então, é aquilo, o Flamengo tá com um sério risco de não se classificar na fase de grupo da Libertadores com um elenco desse, né? Mas vamos embora com mais um debate aí, vai deixando seu like. É isso aí e tamo junto. Deixa seu like, galera, dá essa moral pro teu amigo aí. Vambora. Essa derrota para o Palestino. O Flamengo já tinha perdido em 2016 para essa equipe modesta, uma equipe modesta, né? Chilena, que nem jogou do seu campo, jogou a centenas de quilômetros do seu estádio. E o Flamengo conseguiu perder. Como perdeu em 2016, vocês se lembram? Perdeu 2-1 em casa, ganhou 1-0 fora, foi eliminado da Sul-Americana pelo Palestino naquela ocasião. E agora, novamente, o Flamengo perde. E o detalhe, o Flamengo não depende mais só dele. Ele não depende mais só dele para se classificar na Libertadores. Provavelmente vai depender de 2 vitórias, mas na matemática ele não depende só dele. E eu vou explicar por quê. O Bolívar tem 9 pontos. Se ele vencer amanhã o Milionários em Bogotá, na Colômbia, ele vai a 12. O Flamengo tem 4, só pode chegar a 10. Então não alcança mais o Bolívar, correto? Então o Bolívar pode perder os 2 jogos para o Flamengo e para o Palestino, que ele tem 12 pontos, não vai ser superado por 2 equipes. Aí o Palestino vencendo, tem 6 pontos. A equipe do Bolívar, ele vai a 9. E se ele vencer o Milionários, ele vai a 12. E o Flamengo só pode chegar a 10. Então, para o Flamengo depender dele só para chegar aos 10 pontos e se classificar, ele tem que torcer para o Milionários ganhar do Bolívar, que o Milionários vai a 4 pontos, e o Bolívar só poderia chegar a 12. Mas para chegar a 12, não, desde que perca para o Flamengo, claro, ele teria que vencer o Palestino só iria até 9. Então, o Flamengo não depende mais apenas de si para se classificar à próxima fase da Libertadores da América. Essa é a realidade hoje do Flamengo, um negócio constrangedor. A atuação de hoje, primeiro tempo, foi uma coisa patética. Segundo tempo, chegou a dar uma melhorada e aí tomou o gol. Mais um gol teve origem em bola parada. Não foi uma cabeçada direta, mas um rebote fora da área, como também pegou o rebote fora da área o Luiz Henrique. Ou seja, há vários problemas de treinamento, de posicionamento. É óbvio que o trabalho do Tite nesse momento é
merecedor de críticas, embora alguns babacas se recusem a entender. Eu constantemente tenho criticado o técnico, apenas eu acho, e vou repetir aqui, não dá mais para o Flamengo continuar com diferentes treinadores, tendo partidas como Alcas ano passado com o Vitor Pereira, 4-0 para o Bragantino e 3-0 para o Cuiabá com o Sampaoli. Derrotas vergonhosas que teve com técnicos anteriores. Final do Carioca, 4-1 com o Vitor Pereira. Final lá com o Paulo Souza no estadual também, perdendo o Fluminense, um comportamento pífio da equipe. Aquela panela lá antiga foi embora. O elenco foi renovado, vários jogadores novos. O elenco é bom. No papel ele é bom, os jogadores são jogadores que têm valor de mercado, são bons jogadores. Então o que acontece ali? Vai trocar o técnico de novo? Beleza, troca o técnico. E até quando tudo vai girar em torno apenas do técnico? O técnico tem uma parcela significativa de responsabilidade, isso é evidente. O Tite tem que acordar enquanto é tempo, se é que ainda é tempo, e mudar radicalmente as coisas nessa equipe. O seu trabalho nessa equipe. Não dá para insistir na mesma caminhada. Não dá mais. Mas convenhamos, né? A gente está vendo isso aí. Vai trocar de novo de técnico e vai ficar tudo na conta do técnico? Ou tem algo mais de errado no departamento de futebol? Quando que isso vai estourar em cima do Marcos Braz e de todos que fazem parte do departamento de futebol para que eles expliquem qual é a responsabilidade deles? E jogadores. Quando que os jogadores vão também ser cobrados pelo papel que fazem dentro de campo? Claro que existem pontos que são reflexos de um treinamento mal feito, mal escolhido, mal estruturado, uma equipe. E essa equipe, o Carioca não é parâmetro, mas, gente, no Carioca o time tinha equilíbrio, era um time seguro. Os jogos contra o Fluminense, especialmente, mostraram isso. Contra o São Paulo, recentemente, no Maracanã, já no Brasileiro, o Flamengo fez um bom jogo, ganhou bem do São Paulo, jogando uma boa partida. Contra o Palmeiras eu vou falar, porque os dois não queriam nada com o jogo. Então, o time, de repente, ele vira o fio. No ano passado teve uma explicação, o soco na cara que o Sampaoli, o preparador físico do Sampaoli deu no atacante Pedro. Mas e agora? O que acontece? O que se comenta dentro do CT é que os jogadores não têm problema com o técnico. Então, o que está acontecendo? É só o trabalho do Tite, que é ruim nesse momento, é óbvio que é ruim. Estou falando isso aqui há muito tempo, só que eu não vou embarcar nessa onda de que troca o técnico, fora o técnico e tudo se resolve. Porque não é assim, não é possível que seja só isso. Tem algo mais de errado. E isso tem que ser decifrado. E aí a responsabilidade é do presidente do clube, que fala, ele é o responsável, mas vai fazer o quê? O Rodolfo Landim. E o Marcos Braz vai só mandar técnico embora? Qual é o problema do Flamengo? Por que esse time com diferentes treinadores continua com essa mesma postura, esse mesmo comportamento em determinados momentos? Esse é o ponto. É uma boa noite. É mais uma péssima noite que nos é proporcionada por esse canastrão de novela mexicana chamado Adenor Bate, o Tite. Que trabalho medíocre. Que trabalho ridículo. Como esse treinador já pôde ser considerado um dia o melhor do Brasil. E naquela época ele era. Só que aquele treinador que foi o melhor do Brasil e que acabou na seleção brasileira, que, por incrível que pareça, disputou 2 Copas e perdeu as 2 nas quartas de final, e perdeu as 2 sem que a sua seleção jogasse patavinas, bulhufas nos 2 mundiais. Não foram só as derrotas. O Brasil do Tite não jogou bulhufas em nenhum dos 2 mundiais, inclusive nas partidas anteriores. Mas, enfim, o que se esperava, o que até eu, que nunca fui fã do Tite, esperava, era que, ao voltar para o futebol brasileiro, ao reassumir um clube brasileiro, ele deixasse lá, no exterior, as suas convicções à frente da seleção brasileira. Tolinho que eu sou. Porque, na verdade, ele trouxe todas aquelas manias. Só um minutinho. Mas, enfim, dizia eu, Tite trouxe das 2 Copas
todas as suas manias tortas de ver o futebol. A sua tentativa de se europeizar. Tite achava que poderia se transformar num técnico de ponta europeu. Aliás, era o sonho dele. O sonho do Tite sempre foi esse: terminar a Copa e ser contratado em glória por algum dos grandes da Europa. Foi nem sequer convidado. Recebeu o convite da seleção coreana. Recebeu o convite de um time da Grécia, que não era nem o Panathinaikos e o Fenerbahçe. Aliás, o Fenerbahçe é da Turquia. Não era nem o Panathinaikos e o Olympiacos. Tudo convite de terceiro escalão. Como ele se mostrou nas duas Copas. Um treinador de terceiro escalão. Mas pensava eu, e provavelmente pensavam também os dirigentes do Flamengo, se é que eles pensam alguma coisa de futebol, porque eles não entendem coisíssima nenhuma de futebol, pensava, não, o Tite vai voltar aqui e no futebol brasileiro ele vai ditar cátedra. Ouçam o que eu estou dizendo. Ele vai sair do Flamengo. Só não está demitido hoje porque essa turma que dirige o Flamengo é uma turma de bundões, que não tem peito para chegar e dizer no vestiário, como deveriam dizer, o seguinte: ó, Tite, não dá. Ganhar de 1-0 do Amazonas, que acabou de levar uma escovada de 3 da Ponte Preta, na Série B, e perder do Palestino. Gente, o Palestino é um timeco. A folha de pagamento inteira do Palestino é de $1 milhão. A do Flamengo é de 23 milhões. É, R$1 milhão na nossa moeda. Convertendo a deles para nós, R$1 milhão. E a do Flamengo é de 23 milhões. Como é que pode perder deste time? Um time fuleiro. Um time que, tudo bem, acertou um chute de fora da área. Não deveria ter sido problema nenhum se o Flamengo jogasse minimamente o futebol, que tem a obrigação de jogar. O jogo terminaria 3-1, 4-1. Nenhum problema. Agora, se enrolar da maneira como o Flamengo se enrolou, levar 1-0 e ser incapaz de reagir, ser incapaz de buscar pelo menos um empate. Gente, o que é isso? Esse é o pior Flamengo do Sampaoli, é o pior Flamengo do Vitor Pereira, é o pior Flamengo do Paulo Souza, é o pior Flamengo do Domenech. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. E isso me mostra como o Tite é um cara realmente totalmente superado. Ao acertar com o Flamengo, o Tite tinha a obrigação de dizer: me dá os DVDs ou de como eu vejo os jogos do Flamengo, do Domenech, do Vitor Pereira, do Paulo Souza e do Jorge Sampaoli. Para quê? Para não cometer os mesmos erros, cara. Isso seria básico. Um bom profissional, quando assume algum lugar, principalmente se é um lugar que vem fracassando, ele procura entender aonde esse lugar está fracassando, por que está fracassando. Ainda mais um clube de futebol como o Flamengo, com o elenco milionário que o Flamengo tem, e com os títulos que vira mexe, apesar de tudo, ele vai conquistando. Não vou nem falar de Jorge Jesus da época mágica de 2019. Esquece. Se porventura um dia a gente conseguir voltar, é só com o Mister mesmo. Mas vou falar até do Flamengo do Rogério Ceni, que conseguiu ganhar um brasileiro, um carioca, uma Supercopa. Vou falar até do Flamengo do Renato Gaúcho, que foi às finais da Libertadores e foi vice-campeão brasileiro. E, principalmente, vou falar do Flamengo de Dorival, que jogava a antítese desse futebol que o Tite joga. Se o Tite tivesse dado ao trabalho de fazer essa pesquisinha básica, por que esse time foi tão mal com o Sampaoli? Por que esse time foi tão mal com o Vitor Pereira? Deixa eu ver como é que esse time jogava. Ele ia dizer: esse time jogava da maneira que eu quero que ele jogue. Porra, preciso rever todos os meus conceitos. Se o time jogava da maneira que eu quero que ele jogue, ele não está jogando nada, ele não jogou nada, não é porque sou eu, o Tite, o Adenor e meu filho, o Matheus, que vamos fazer esse time jogar assim. Gente, isso era óbvio. Isso era óbvio.
Isso depõe muito contra o Tite como profissional de futebol, que se diz tão estudioso, que se diz tão antenado com as coisas todas. Ele não fez o básico. Mas o que vimos hoje lá no Chile foi algo muito preocupante, porque, de fato, o Flamengo está fazendo uma vergonha na Libertadores da América. Meus amigos, o Flamengo hoje ele está numa posição financeira e administrativa, pela reconstrução que foi feita no clube, muito acima de qualquer outra equipe de futebol da América. O Flamengo hoje tem o melhor orçamento e o maior orçamento do futebol do continente americano, e aí você pode colocar, inclusive, as equipes da MLS. O Flamengo tem todas as condições, toda a estrutura. O Flamengo tem um elenco com jogadores que são cobiçados, que muitos clubes gostariam de ter. O Flamengo tem um treinador que tem história para contar, né? Já ganhou muitos títulos, já dirigiu a seleção brasileira e tal. E o Flamengo está em terceiro lugar em um grupo que conta com Bolívar, Palestino e Milionários. O Flamengo, nesse momento, ele está atrás do Bolívar, que tem 9 pontos, e se vencer amanhã garante já a classificação para as oitavas de final. O Palestino ultrapassou o Flamengo. Deixa eu até ver aqui a classificação do grupo, mas realmente o que eu quero dizer é o seguinte: esse jogo de hoje deixa claro que algo está acontecendo e algo grave, porque, minha gente, é uma vergonha, podemos dizer. Olha aqui, Bolívar 9 pontos, Palestino 6, Flamengo 4, Milionários 1. O Milionários, ele recebe o Bolívar amanhã em Bogotá. Se ele vencer o jogo, ele iguala o número de pontos do Flamengo. Vai para 4 pontos. Ou seja, o Flamengo, que hoje é terceiro, ele fará 2 jogos finais no Maracanã, contra Bolívar e Milionários. Vocês imaginem a pressão que será quarta-feira que vem no Maracanã, nesse jogo com o Bolívar. Porque agora o Flamengo ele está atrás do Palestino. O Flamengo tem uma vantagem aqui, que ele fará 2 jogos em casa. O Palestino jogará uma em casa com o Milionários e depois fará a última fora em La Paz com o Bolívar, onde a derrota é praticamente certa. Mas, minha gente, se o Flamengo não vencer o Bolívar, o Flamengo tem chance clara de ir para a Copa Sul-Americana ou até mesmo ser eliminado da Libertadores na fase de grupos. Ou seja, por tudo que o Flamengo tem e oferece, é uma vergonha, galera. É uma vergonha. Nem os secadores, os anti-rubro-negros, que são muitos que a gente conhece, nem eles esperavam isso. Quando saiu o grupo, todo mundo falava o seguinte: pô, o Flamengo vai se classificar. O grupo não é tão simples, porque tem jogo em La Paz, tem jogo em Bogotá, são viagens longas, mas o Flamengo pode conseguir bons resultados, principalmente em Bogotá, que aí é que está o problema do Flamengo, além do jogo de hoje. O jogo de hoje foi uma vergonha. Mas aquele empate em Bogotá complicou muito a vida do Flamengo. Então, minha gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não adianta, né, neste momento,
tentar esconder uma situação. Algo está acontecendo e não é simples. O Tite realmente não está conseguindo fazer o Flamengo jogar. Parou, desandou. Até um determinado ponto, até ali a reta final do Campeonato Carioca, parecia que a coisa ia engrenar e que o Flamengo seria um time muito competitivo e muito forte. A partir dali, a partir do jogo com o Milionários, no dia 2 de abril, temos aí um mês, o Flamengo desandou. Tem muita gente falando nas redes sociais, eu já li, que a partir do momento que o Gerson voltou para o time, o Flamengo deu uma desandada. E olha, eu vou falar um negócio para vocês, eu não acho nenhum absurdo não, viu? Eu acho o Gerson um grande jogador, mas pela característica dele e pela fase que ele vem vivendo, que é ruim há muito tempo, de fato o Flamengo estava melhor sem o Gerson. Quando o Gerson saiu, o Flamengo ficou com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. No meio-campo, o Flamengo começou a fluir melhor. É claro que é muito ruim falar isso de um jogador, mas eu acredito que o Tite está insistindo com o Gerson e, coincidentemente, depois que o Gerson retornou à equipe, aquela marcação que era ajustada, que era fechada, não havia espaço no meio-campo para o adversário, as linhas estavam justas, para entrar na defesa do Flamengo era muito difícil. A partir do momento que o Gerson voltou ao time, o meio-campo começou a ficar mais espaçado, aqueles espaços começaram a abrir, a defesa ficou mais vulnerável e o Flamengo, que quase não tomava gols, passou a tomar gols. Jogo no Maracanã. Rodada 6, Flamengo de novo jogando em casa. Os dois jogos serão em casa. Flamengo e Milionários. Milionários que hoje é o último colocado do grupo. Vamos ver, tem um jogo amanhã contra o Bolívar. E Bolívar e Palestino. Quer dizer assim, vamos supor que o Flamengo vença o Bolívar. Olha, mas calma, esse Bolívar aí não é mais aquele time só da altitude. Não. Contra o Bolívar. Concordo com você. O Bolívar no ano passado deu trabalho para o Atlético Paranaense. Não é só da altitude, mas é inferior ao Flamengo. Sim. Claro. Vamos supor que o Bolívar perca amanhã para o Milionários. Vamos supor que o Flamengo consiga vencer o Bolívar. Ainda assim, na última rodada, ele vai jogar em casa contra esse Palestino, que ele já goleou por 4-0. E se vencer, o Flamengo não alcança o Bolívar. O Flamengo não alcança. O Flamengo hoje tem 4. Gente, o Flamengo tem 4 pontos. O Flamengo precisa pensar em ganhar jogos. 12 disputados. Jogar bem e ganhar jogos. Exatamente. Primeiro, o Flamengo jogar bem tem e ganhar 4 pontos em 12 disputados num grupo muito frágil. O Flamengo pode ganhar o Bolívar na próxima semana. Ia depender de Palestinos e Milionários, não está nem em segundo ainda. Exatamente. Entrar na última rodada com a corda no pescoço. É muito além do pode acontecer, pode melhorar. O Flamengo hoje não consegue vencer. Pedro, mas você citou essa inconsistência defensiva do Flamengo é algo medonho. Porque o que virou a defesa do Flamengo também depois do Campeonato Carioca, tão alardeado da melhor defesa, são 10 gols sofridos já na temporada. Isso. 3 mas com bola aérea, e hoje foi um gol, de certa forma, de bola aérea, nasce de um escanteio. E a cada vez que eu vejo o gol do Palestino, o replay, se torna mais assustador a liberdade que o Cornejo teve para finalizar, e não dá para jogar no fator sorte a finalização, porque é uma liberdade tamanha que o cara tem tranquilidade para se posicionar, para mirar onde vai chutar, e sem nenhuma pressão. São questões táticas que a gente falou. Pedro citou outro jogo, por exemplo. Isso, eu acho bom a gente olhar. Não chega a ser atípico, né? Inclusive, a gente olhar para frente confiança entre os jogadores. Um conjunto que não funciona, jogadores atuando abaixo, todo mundo fica pior mesmo. Sim. Não era só o Tite que está acontecendo. Entrevista dos jogadores. Porque a questão é a seguinte, a gente está falando muito do sistema defensivo, que era um ponto forte durante o Carioca, etc. Se garante. Não, perfeito. Porque chamou muita atenção, porque o Rossi bateu recorde sem tomar gols e tal, etc. E isso chamou atenção, porque era uma deficiência do Flamengo. Aí chega um treinador que tem essa característica, né, de reforçar esse terço do campo, melhorar e tal. Ok, chamou atenção, bacana. Agora está sendo um problema. É bom a gente olhar para frente também, porque o problema não está só atrás, tem um problema na frente também.
O Flamengo hoje não fez gol no Palestino. Eu acho que o problema de construção é maior que defensivo, então, inclusive. O Flamengo não fez gol hoje no Palestino. O Flamengo fez um gol no Amazonas. Um gol no Amazonas. Um gol no Bragantino. Aí não fez gol no Palmeiras. Fez um gol no Bolívar. Há uma escassez de gols nesse time do Flamengo também. Contra o São Paulo, no segundo tempo, desmoronou com o São Paulo do Carpini. Exatamente. No pior momento do São Paulo de todos. Exatamente. Então, assim, o Flamengo não está conseguindo fazer gol. Não estou dizendo que o Flamengo tem que fazer 4, 5-0 todo jogo. Não é assim. Não é assim. Mas você pegar, é a conta-gotas. Quando faz, é um golzinho. Senão, nem faz. Milionários, um gol contra o Milionários. A Linda empatou o jogo. Não, e mais do que isso. É uma escassez de gols. Tem um problema, e aí eu concordo contigo. Construção. Tem um problema muito sério de construção também. E há quanto tempo? E vamos tirar os espasmos ali. Segundo tempo contra o Red Bull Bragantino, aquele jogo na semifinal contra o Fluminense. Mas há quanto tempo o Flamengo não dá um calor no adversário? Calor de aquela pressão e de ficar em cima 15, 20 minutos. Como você falou. Hoje teve um espasmo no começo do segundo tempo. Mas ainda assim... Segundo tempo contra o Bragantino, mas são momentos, são recortes. Não, mas dá para dizer hoje que o Palestino sofreu contra o Flamengo? Não. O Palestino esteve em risco ali, os caras tensos. O jogo não ficou muito desconfortável em nenhum momento. Um jogo muito controlado para o Palestino. E aí a gente respeita sempre o Palestino, mas a gente precisa bater na tecla também. São quase 30 vezes, um orçamento quase 30 vezes maior do lado do Flamengo. Isso pesa muito. E o que se viu em campo foi um jogo em que o time de orçamento infinitamente superior esteve muito mais confortável que o Flamengo. Então, por isso que essa derrota tem de ser digerida no Flamengo de uma forma muito pesada. Os jogadores, o técnico... a diretoria, principalmente, não dá para normalizar isso. Tudo bem, isso daí eu concordo. Então, o que fazer de agora em diante? Então, essa é a questão. Essa pergunta já vem há alguns jogos. Então, não o que fazer? Quem precisava responder essas perguntas hoje, no calor do momento? Você citou no começo do programa. Eu acho que em parte de diretoria, eu não sei, porque o que o Tite faz? Se o Tite decide fazer mudanças profundas de escalação, ele pode perder o elenco. Se o Tite decide fazer mudanças profundas nas ideias de jogo, profundas, não fazer alguma alteração, ajustes, esse tipo de coisa, ele praticamente descarta grande parte do que ele construiu até agora, que é aquilo que o transformou desde o tempo que ele jogava 4-2-3-1, quando passou a jogar 4-1-4-1, 4-3-6 seleção brasileira com recomposição para 4-4-1, como fosse, desde o tempo que se transformou no Tite. E ele é muito conhecedor desses sistemas, os métodos de treino e tudo mais. Se a diretoria chegar ali e começar a apontar o dedo para um ou para outro, ela vai criar mais problemas ainda. Mas então... Essa é a hora de alguma coisa acontecer internamente. Tudo bem, em mas silêncio. Aí... É preciso ter habilidade. E quando a gente fala da diretoria do Flamengo, fazer coisas em silêncio, habilidosa, não é a característica. Nesse momento não tem como ser em silêncio, Birner. A pressão que o Tite está vivendo Você só vai sair da pressão jogando bem e ganhando jogos. Então, mas nesse momento, como se tira a pressão? Não entregando cabeças. Não, mas como se tira a pressão? Mas você acha que uma mudança... Alguém bem diferente botando a cara, se expondo também, mas indo sendo vidrado. Dá para chamar. Isso, perfeito. Indo para o campo, você... Eu entendo quando você fala do Tite mudar a convicção do que ele construiu até aqui, construindo a carreira dele, não no Flamengo. Sim. Eu entendo que sacar jogadores, o ambiente. Mas então a gente começa a ficar limitado. Mas me parece muito claro que o que está sendo feito com as peças que lá estão não está acontecendo. Então também, se a gente entrar muito nessa, não pode mudar a convicção do Tite. Muda tudo? Não estou falando mudar tudo, só porque o outro lado, não pode mudar a convicção do Tite, não pode mudar o sistema, não pode mudar as peças. A ideia de jogo do Tite, ela não está casando. Seja porque o Bruno não tem que ficar na esquerda, porque tem que manter o Cebolinha na esquerda, o Bruno não pode ficar no banco, o Luiz Araújo não pode ser titular, os homens abertos e o homem de frente... Tudo pode. Estou falando todo algo precisa ser feito diferente. O que está sendo feito não está funcionando. Se for para jogar um 3-4-2-1, diferença que tinha que contratar o Milito, não o Tite. Mas eu estou falando do que está posto. O que está posto é esse elenco com esse treinador. Será que não é o momento? Manter o status quo ali do que está sendo feito, o jogo contra o Corinthians vai ser modorrento,
o Corinthians vai se fechar, vai entender, em algum momento vai escapar, vai ter um O Corinthians vai fazer um jogo físico e de aí pressão, a pressão vai de ser bola e enorme, contra-ataque. um ambiente para quarta-feira que Pressiona, vem recua, péssimo. pressiona, Você tem um recua, risco de ser contra-ataque. eliminado na quarta-feira que vem, em nome de uma manutenção do que não pode. Abalado já tá. Você viu a entrevista do jogador do Flamengo quando acabou? Não, Me chamou mais atenção tudo o papo isso tá do jogador muito... do que o papo do Tite. Sempre desculpa. Tudo isso está muito claro. Ali. Então o que se faz de agora em diante? Qual o próximo passo? Vamos lá. Para 3-4-1-2, 4-2-3-1. Se vai ser com 2 homens fechando lá na frente, o Pedro e mais alguém. Se vai ser com o Tite mantendo, é outro papo. Agora, você falou de dirigente. Você viu a reação do jogo? Me parece que é uma coisa tipo assim, tá ruim, não aguento mais pedir desculpa, mas até o tal da fome que falta ali dentro de campo, me faltou um pouco mais. O torcedor tá bufando, tá espumando, tá soltando fumaça. Enlouquecido. Redação foi prova hoje. Você não achou também uma coisa meio, tá legal, não tá andando, mas é isso aí. Vamos tentar melhorar para não pedir desculpa. Não passou uma coisa também, um pouco de um conformismo que não combina com esse Flamengo em crise? Até o Flamengo em crise, a coisa é mais visceral. Ele deveria ser um pouco mais quente. A coisa é mais visceral. O Flamengo em crise é mais visceral. Isso. É o cara que devolve café no torcedor, é a coisa que você se incomoda. O cara tá aqui, nesse momento, hoje, por assim, exemplo... o Tite lacônico, mas eu tenho o jogador quieto, o time passivo em campo. Vai além da mudança. E aí vai vir da onde? Vai vir de dirigente? Eu acho que tem uma vai vir coisa de líderes? Que é muito que eu sempre tento prestar atenção. Óbvio que a distância não tem certeza. Quando o jogador se incomoda mais com a pressão do que com a derrota, há um problema. Porque a derrota tem que pegar dentro para transformar em reação, em concentração. Quando é a pressão mais do que a derrota, é mais ou menos como se você tivesse um problema X contigo e você olhasse para o lado em vez de olhar para o problema. Você não quer enxergar o problema. E eu acho que os jogadores estão incomodados. Acho que estão tentando executar. Acho que estão correndo. Mas a impressão que eu tenho é que a pressão, as críticas, o mau jogo, tudo isso está incomodando mais do que a derrota. E os grandes atletas do futebol são caras que detestavam perder. Detestavam perder. O Pedro falou... Não só do Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? E eu vou te falar um negócio. O Flamengo está fazendo muito esforço para não se classificar. É isso mesmo. O Flamengo está conseguindo fazer muito esforço mesmo para não avançar de fase, né? O Flamengo perde novamente fora de casa, agora dessa vez para o Palestino, e acaba se complicando aí ainda mais, principalmente agora, para buscar a classificação. Porque o Flamengo agora precisa torcer para um tropeço aí do Bolívar, né? Ou até um empate entre ambos entre Milionários e Bolívar, que é o próximo jogo aí do grupo do Flamengo, para tentar sim conseguir, vamos dizer, a liderança do grupo, ou principalmente a classificação. A gente nem pensa mais em liderança do grupo. O Flamengo tem que pensar em classificação. Se vencer os 2 jogos em casa, o Flamengo se classifica? Teoricamente, sim. Mas quem garante que o Flamengo vai vencer os 2 jogos em casa? Quem garante? Porque é lamentável o que está acontecendo com o Flamengo, né? O time não joga bola, uma partida pior que a outra, porque tá difícil, hein? Tá difícil a situação do Flamengo, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, tamo junto. E deixa a tua indignação aqui nos comentários. E é nóis, galera, porque, pelo amor de Deus, o Flamengo está fazendo força para não avançar de fase. Ou ir até pra Sul-Americana, né? Que tem esse risco também, né?